Glorificado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede. Glorificado seja Deus pelo seu mover e o seu agir em nossas vidas. Glorificado seja Deus por este momento ímpar que Ele nos concede. E neste momento nós refletiremos na palavra de Deus, falando um pouco sobre Josué, no capítulo 24 do livro que recebe o seu próprio nome. Principalmente faremos a leitura dos versos quando Josué despede-se do povo, já no capítulo 24, em que nós temos a conotação a respeito da ação de Deus, usando Josué para com o seu povo, a partir dos versículos 14 até o versículo 25, em que tem por título, na Bíblia de Estudo de Genebra, Renovação da Aliança. Se nós perguntarmos quem é Josué, nós vamos contemplar uma descrição a respeito dele na Bíblia de Estudo Conselheira, que fala a respeito dele, dizendo: o homem Josué surge como jovem chefe militar dos israelitas, escolhido e publicamente reconhecido por Moisés, portanto, de seu círculo de máxima confiança, conforme Êxodo, capítulo 17, verso 9. Ele teve a honra de acompanhar Moisés quando este subiu o monte de Deus, o Sinai, no grupo dos 70 líderes a quem Deus apareceu de forma maravilhosa, e para além do lugar onde ficaram os 70, Josué seguiu com Moisés ao cume, onde Moisés ficou 40 dias e noites, envolto pela nuvem, como pode ser lido em Êxodo, capítulo 24, versos de 9 a 13. Portanto, é um homem profundamente marcado pela presença de Deus e que se tornou líder sucessor do grande Moisés. Assim, neste livro, ou seja, no livro escrito por Josué, que tem o título do livro Josué, podemos aprender muito sobre como Deus pode nos conduzir e acompanhar em situações novas e críticas da vida, tanto individual quanto coletivamente. É com esta pessoa, ou é na descrição desta pessoa, que nós lemos o texto do capítulo 24, os versos de 14 a 25, que trata a respeito da renovação da aliança. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados, se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos. Então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lá pôs por estatuto e direito em Siquém. A palavra foi lida e bem clara entre a conversa que teve Josué com o povo. Deixa bem claro, Josué, a partir do verso 14, como foi lido, que ele chama a atenção para que o povo temam a Deus. Diz o texto: temei ao Senhor. Neste mesmo livro, no capítulo 4, no verso 24, o qual eu vou fazer a leitura para nós, veja o que disse no momento do início da jornada de Josué com o povo, porque o povo estava sendo conduzido por Moisés. Moisés é morto e o bastão é passado para Josué conduzir o povo à terra que mana leite e mel. Em Josué 4, 24, temos: para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. O Senhor espera que sejamos nós temente a Ele e que andemos na sua presença em todos os dias da nossa caminhada. Pois, como diz em Isaías 43, 7, Ele nos criou para a sua glória. E quando indagando a Paulo, o povo,
com glorificar a Deus. Paulo disse, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não podemos esquecer que Deus nos criou para a sua glória, como já citei Isaías 43, 7. Pois o próprio texto nos diz o Senhor, usando o profeta, que foi Ele quem nos formou, e é Ele quem nos conduz, é Ele quem opera em nós, é Ele quem faz resplandecer a sua glória sobre nós. Porque é Ele quem nos chamou à existência. Quando disse lá em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isaías 43, 7, diz assim a palavra: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Nós fomos feitos, nós fomos formados pelo Senhor. E Ele, usando o profeta, diz que nos criou para a glória dEle. Você tem glorificado a Deus em sua caminhada? Veja que o Senhor, Ele nos chama a atenção, e Ele usa a sua palavra para nos ensinar, mostrando que devemos andar na sua presença, como convém a santos. Quando a gente olha em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, diz a palavra: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. O Senhor espera que o nosso dia a dia sejam dias em que tenhamos o prazer de exaltar e glorificar ao Senhor. Pois ele nos chama a atenção usando o apóstolo Paulo para escrever à igreja que se encontra em Tessalônica, ou aos Tessalonicenses, em tudo da graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. E faz assim aqueles que professam, que temem ao Senhor. Temei ao Senhor, como foi dito por Josué ao povo, no capítulo 24, no verso 14, fazendo o processo da renovação da aliança, diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Quando a gente olha o comentário na Bíblia de Estudo de Genebra, diz: temei ao Senhor, comparai com o capítulo 4, verso 24, texto que já li. Essa resposta foi exigida pela história da fidelidade de Deus às suas promessas, relatada nos versos 2 a 13 desse texto, do capítulo 24, em que diz: Josué despede-se do povo, e nesse momento de despedida, ele fala a respeito da fidelidade de Deus para com aqueles que andam em sua presença. Assim, o temor a Deus está associado ao conhecimento de sua graça, como está relatado no Salmo 130, no verso 4, e, portanto, é inteiramente compatível com o amor divino, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 e 13. Também pode ser comparado com Josué 2,9, que tem que os cananeus temeram a Deus devido ao seu julgamento vindouro. E no capítulo 7, no verso 5, em que os israelitas experimentaram a sua ira. Fidelidade, isto é, com integridade e confiabilidade. Você tem confiado em Deus? Se você tem confiado em Deus, você tem seguido a exortação que é apresentada no livro de Josué, quando Josué diz aos israelitas: deitai fora os deuses. Nós temos que ter cuidado, porque às vezes nós fazemos das coisas ou de pessoas deuses e colocamos as coisas e as pessoas, ou as coisas ou as pessoas, no lugar de Deus. Uma possível referência literal para se lançar fora os ídolos, ou metafórica para se abandonar a devoção a outros deuses, ou ambas as coisas, é o que deve acontecer com aquelas pessoas que dizem que são filhos de Deus. O Filho de Deus, ele procura andar na presença de Deus. O Filho de Deus procura conhecer a palavra de Deus, porque é através da palavra que Deus se revelou a nós e nos ilumina hoje a entender essa palavra. É tanto que Paulo diz em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não discerne as coisas espirituais. Só o homem espiritual consegue discernir as coisas espirituais, porque é o Espírito de Deus que traz o discernimento para nós. Por isso devemos pensar: como estou servindo a Deus? Estou eu colocando alguma coisa no lugar de Deus? Lembre-se que a bondade de Deus para com Israel, como mostra os versículos de 2 a 13, exigia devoção exclusiva, resumida no primeiro mandamento, como está lá em Êxodo capítulo 20, verso 3, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quem deve ter primazia na nossa vida é Deus. E nessa primazia, diz em Mateus capítulo 6, verso 33, portanto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. E se você perguntar que coisas são essas, aí você precisa ler a palavra de Deus em Mateus 6, a partir do verso 25, porque você lendo a partir do 25, você vai saber quais são as coisas que o ser humano tem se preocupado e que a palavra nos exorta, que antes dessas coisas devemos buscar a Deus. Porque a própria palavra nos exorta que Ele é quem supre o nosso alimento, é Ele quem nos veste, é Ele quem nos calça, é Ele quem cuida de nós em todo tempo e lugar. E aí devemos nos indagar, como estamos servindo a Deus? E se olharmos para o texto, devemos perguntar como serviram aqueles que saíram da escravidão e foram conduzidos no deserto para adorarem
a Deus, foram conduzidos para irem para a terra que emana leite e mel. O verbo servir, esse mesmo verbo, que também pode ser traduzido como adoraram, ou como adorar, é usado no final deste versículo e no versículo 15. Olha que o verso 14 nos diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Veja, você e eu devemos servir ao Senhor. Além de sermos obra de suas mãos, ele teve misericórdia de nós quando nos encontrávamos mortos em delitos e pecados, como é dito em Efésios 2:1, e pela sua graça nos restaurou. Pois nesse mesmo capítulo 2 de Efésios 8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E se você perguntar o que é fé, Hebreus 11:1 nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Voltando ao Efésios 2:8, a palavra nos diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é presente de Deus. Como estamos servindo ao Senhor? Temos a convicção que Ele nos tirou da escravidão do pecado e através de Cristo Jesus nos deu vida e vida em abundância, pois o Senhor Jesus diz que o inimigo de nossas almas veio para matar, roubar e destruir. Ele, porém, veio para nos dar vida e vida em abundância, como se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. O povo se encontrava escravo no Egito. Que povo? O povo de Deus. Os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó estavam ali escravos por 400 anos. E clamaram ao Senhor, e Deus ouviu o clamor dele e os tirou da terra da escravidão. No verso 15 do texto lido diz: porém, se vos parece o quê? Mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí ele diz, com relação a ele mesmo e à sua casa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué faz uma colocação e apresenta uma proposição ao povo, dizendo: escolhei hoje a quem servais. Após muitos anos, e principalmente no dia de hoje, trazendo essa reflexão para cada um dos que me ouvem, faço a colocação como fez Josué: escolhei hoje a quem servais. Se você tem convicção que serve a Deus, continue assim fazendo. Se você não tem essa convicção, pense como deve ser a sua trajetória, para que naquele dia você possa ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o que vos tenho preparado antes da fundação do mundo. Se você pensa em assim ouvir, veja a quem você está servindo hoje. Se você não quer fazer nenhuma escolha, naquele dia você pode ouvir ou vai ouvir a seguinte expressão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Josué disse claro ao povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É precioso servir a Deus. É precioso andar na presença de Deus. Veja que você lendo tanto o capítulo 23 como o capítulo 24 do livro de Josué, capítulos esses que expressam as últimas palavras de Josué, temos os seguintes destaques nesses textos. Primeiro deles, nas instruções finais que Josué passa para os israelitas, aquele povo que perambularam 40 anos no deserto: obedeçam a tudo que está no livro da lei. O livro da lei, ele é composto de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Não se cansem nem se misturem com pessoas das nações vizinhas. O Senhor espera que a gente não se contamine com o mundo. Esteja no mundo, como ele ora na oração sacerdotal. Quando você lê o capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus faz a oração sacerdotal e Jesus roga ao Pai que não nos tire do mundo e sim que nos livre do mal. Ele espera que a gente não se contamine com o mundo. Esteja no mundo, mas não se contamine com o mundo. Pelo contrário, seja luz neste mundo tenebroso. Ainda destacando os contextos de Josué nas suas últimas palavras, temos: não aceitem outros deuses, nem se curvem diante deles. Veja que Josué chama a atenção do povo a saber a quem eles querem servir. Se os deuses da além do Eufrates, se os deuses dos amorreus, ou se querem servir ao Deus soberano. Amem a Deus, fiquem ligados a eles, temam e sirvam somente a Ele. A palavra nos exorta: buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E é isso que devemos fazer. Josué ainda chama a atenção do povo, dizendo: se vocês desobedecerem a Deus, Ele não expulsará essas nações do meio de vocês. Ele não expulsará os vossos inimigos. Mas se vocês temerem a Deus, vocês verão que Deus fará por vocês. O Senhor usa Josué para dizer que essas nações, elas serão uma armadilha para vocês e vocês morrerão. E uma última exortação dada por Josué em suas últimas palavras: abandone os deuses que os antepassados de vocês adoravam no Egito.
abandone aquilo, amados, que entristece ao Senhor. É fácil abandonar? Não. Mas peçam a Deus, pois ele diz, clama-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Essa expressão, ou este versículo, se encontra em Jeremias, capítulo 33, verso 3, que ele nos orienta a clamar. E à medida que nós buscamos ao Senhor, isto a cada dia, porque a própria palavra, no Salmo 1, verso 2, nos orienta a meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E isso deve ser feito por nós todos os dias. Quando assim o fazemos, diz ainda no Salmo, seremos como árvore plantada, junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhagens não caem. E fecha esse salmo dizendo a palavra que o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Medite na palavra de Deus e seja edificado na rocha, que é Cristo Jesus, o Senhor. Amém.